Hoje é dia 4 de fevereiro do ano 2018. É um domingo. São 14 horas. É hora de celebrar saúde através das ondas milagrosas desta rádio mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa tarde. Difícil é ter saúde perfeita, mas muito mais difícil que isso é a gente se manter com uma saúde perfeita. Manter saudável é como manter um jardim saudável. Ele tem que ser adubado, regado, cuidado, combatido pragas, etc. Entendeu? E, da mesma forma, nós, muitas vezes, nos preocupamos com os investimentos financeiros, quando o investimento na nossa saúde é muitas vezes mais importante. Mas se o problema é doença ou doentes, a competência é da ciência médica. E a ciência médica, em nossa cultura ocidental, ela é soberana para atender os doentes e com suas doenças. Mas, aqui sempre repetimos, a ciência médica é uma ciência de possibilidades, mas não de certezas. Entendeu? Então, é por isso que o médico não usa a palavra cura. Ele usa a palavra resultado, a expressão resultado satisfatório, preferindo do que usar a palavra cura, porque a palavra cura é uma palavra de imensa responsabilidade. Entendeu? Apesar de todos os avanços da ciência médica, ela não atende grande parcela das populações que dela necessitam. Por quê? Primeiro, como disse, ela é uma ciência de possibilidades, não de certeza. Então, muitas vezes, ela é invocada para resolver um problema de doença e ela não resolve. E segundo, ela não tem alcance a esta ciência, grande parcela da população, principalmente no Brasil, porque a medicina é uma ciência muito cara. Muito cara. Por ser muito cara, ela é elitista, ou seja, ela privilegia uma classe da população que tem maior poder aquisitivo. Quanto mais poder aquisitivo você tem, melhor qualidade de medicina você pode comprar. Entenderam? Então é uma ciência que tem que ser comprada. É uma ilusão imaginar uma medicina gratuita, embora alguns órgãos públicos podem proporcionar à população gratuidade do tratamento, mas os órgãos públicos têm que arcar com as despesas dos procedimentos médicos. Entenderam? A Previdência Social no Brasil, ela sempre está no vermelho, sempre em déficit. Por quê? Por causa exatamente disso. Porque ela se responsabiliza por muitos procedimentos médicos e a maioria muito caros, então ela não tem caixa para cobrir todos os procedimentos médicos. E o que acontece? Acontecem as filas de espera. Muitas vezes um paciente pode até esperar por um tratamento. Mas todos nós sabemos, quanto antes uma doença for tratada, maiores são as possibilidades de reverter a situação de doença para a saúde. E até a cura, como não? Entenderam? Então, alguns doentes até vão a óbito, porque não conseguiram alcançar o tratamento em tempo hábil, quando ainda tinham chances de salvação. Entendeu? Na nossa especialidade, nós cuidamos de doentes crônicos do sistema músculo-esquelético.
Sistema músculo-esquelético é o nosso esqueleto. Mas quando eu falo nosso esqueleto, dá a impressão que eu estou falando só de ossos. Não. Sistema músculo-esquelético, o nome está dizendo, é músculo, esqueleto, vasos, artérias, nervos, articulações, entenderam? Para que você possa sentar, levantar, manter-se em pé, deitar-se, atravessar correndo uma rua, subir escadas, praticar esportes radicais ou não, é o teu esqueleto que vai te dar a habilidade de fazer aquilo que você deseja, entende? E muitas vezes, a maioria das vezes, as pessoas pedem ao seu sistema esquelético muito mais do que as suas potencialidades de trabalho e maltratam o esqueleto. Então, frequentemente, eu atendo doentes, né, que o maior culpado dos problemas que sentem são eles mesmos. São eles mesmos. Né? E o sistema músculo-esquelético, também muitas pessoas já ouviram eu dizer isso, e outras têm perguntado às vezes, por isso às vezes eu repito. Ele pode dar dor em toda a geografia do corpo humano, em toda a localização do corpo humano. Dor de cabeça. Do tipo, aquela cefaleia geral da cabeça. Ou pode dar uma dor de cabeça tipo enxaqueca, ou hemicrânia, às vezes aquela dor de cabeça da metade da cabeça, ou localizada na região frontal, parietal, occipital do crânio. Ela pode dar dor na coluna cervical, que é a coluna do pescoço. Né? Então, problemas de pescoço podem dar situações parecidas com torcicolo. Né? E a coluna do pescoço tem a habilidade de produzir força, movimento, sensibilidade, né, através dos nervos que por ela passam, nos nossos braços. Então, os plexos nervosos que inervam os braços, permitindo movimento, força, gesto, sensibilidade, são nervos que saem da coluna cervical. Se a coluna cervical vai bem, os seus braços vão bem. E tem mais. Na coluna cervical também existem pares de nervos que têm a ver com visão, têm a ver com audição, têm a ver com equilíbrio. Então, muitas vezes, sintomas, né, que parecem não ter nada com a coluna, têm tudo a ver com ela. Por exemplo, labirintite, que é uma queixa muito frequente das pessoas, que dá aquele tipo de vertigem passageira, né, que é uma perda de equilíbrio. Pode dar problema de surdez ou perda da acuidade auditiva, né, em geral mais de um lado que do outro. Da mesma forma, problemas da coluna cervical podem dar deficiência visual, né? Vários tipos de problemas oftalmológicos têm a ver com problemas da coluna cervical. Um deles pode até ser o glaucoma, que é o aumento da pressão intraocular. Né? Problemas da coluna cervical prejudicam a circulação do cérebro, dando perda de memória, por exemplo. Entenderam? Esquecimento, como as pessoas dizem. Tenho muito esquecimento, né? Perda de memória. E numa fase mais avançada, problemas, olha o que vou dizer, problema de artrose da coluna cervical, podem obstruir ou estenosar, estreitar as artérias vertebrais, que são um par de artérias, à direita e à esquerda da coluna cervical, que irrigam a base do crânio e assim ao cérebro, entendeu? Sendo uma das causas do Alzheimer, entendeu? Ou sendo uma das causas de complicação do Alzheimer. Entendeu? Tudo isso pode ser devido
há problemas da coluna cervical, do pescoço. A dor é um componente muito frequente nos problemas cervicais, mas nem sempre o problema se manifesta através da dor. Por isso eu disse que toda essa gama de sintomas, nós podemos ter dormência nos braços, nas mãos, perda de força. A dona de casa diz, vou pegar um copo e ele cai da minha mão. Entendeu? Perda de força, adormecimento, zonas de anestesia e até engrossamento das articulações, porque tem a ver também com circulação linfática, entende? E às vezes as pessoas dizem, os meus dedos engrossam, os anéis passavam, agora não passam mais, entendeu? Então, nós podemos ter um quadro de coluna cervical com uma dor terrível no peito, com irradiação num dos braços, em geral esquerdo, que simula um tipo de infarto do miocárdio. Isto, coluna cervical. Todo cardiologista que trabalha no pronto-socorro de cardiologia já atendeu muitos pacientes que dão entrada no pronto-socorro de cardiologia, mas não tem nada do coração, é problema de coluna. É claro que a emergência é cardíaca. Tem que ser acudido no pronto-socorro de cardiologia. Aí faz o exame, eletrocardiograma e outros exames mais sofisticados da função cardíaca e o resultado vem normal. Aí o cardiologista diz, agora procure ser ortopedista. Entenderam? Depois, nisso tudo, a dor causada por transtorno na coluna cervical, ela pode se referir ao próprio pescoço, a um lado do pescoço, a um ombro, aos dois ombros, ao meio do braço. Em geral, essa dor forte que as pessoas sentem no meio do braço, né? Não esqueça, nós temos o antebraço e o braço, perto do ombro. No meio do braço, às vezes dá uma dor funda. O paciente diz, é uma dor funda que tem aqui, persistente. Tem muito a ver com coluna cervical. Muito a ver. Entendeu? Então, é uma multidão de sintomas que pode enganar o médico. Pode assustar o paciente. O paciente pode entrar em pânico, que está tendo um infarto, às vezes. E o problema é da coluna cervical. Entendeu? Pode ter problema da coluna dorsal, que é a coluna abaixo da cervical, das costas, dor nas costas. Às vezes, há pinçamento de raízes nervosas também, e dá uma irradiação, né, em faixa, na região torácica também, são as nevralgias intercostais, por compressão de raiz nervosa, muito doloridas, e às vezes também simulam dor cardíaca, dor por problema cardíaco. Na região lombar, então, tem tudo a ver com as nossas pernas, né? Com toda aquela inervação dos órgãos abdominais abaixo da linha da cintura, né? Bexiga, rins, e inervação das pernas, nervo ciático. Todo mundo já ouviu falar no nervo ciático, né? É um nervo que se forma das últimas raízes lombares e é um nervo sensitivo motor que inerva as nossas pernas. Para você andar, correr, praticar esporte, subir e descer escadas, os nervos ciáticos têm que estar perfeitos. Entenderam? Mas processos da coluna lombar, por exemplo, hérnias de disco, artrose, estenose lombar, estreitamento do canal lombar, podem dar sintomas de claudicação neurológica. O que é a claudicação neurológica? É a perda de força nas pernas. Então é aquele paciente que anda um pedaço, sei lá, alguns metros, 20, 30 metros, e ele para. Aí ele tem que parar para repousar, para descansar, para poder reiniciar a marcha. Entendeu? Então, se a tua coluna lombar vai bem, você não tem dor lombar. E as tuas pernas são maravilhosas. Elas atendem completamente a todas as tuas necessidades. Né? E quais são os maiores transtornos e por quê que acontece esse transtorno na coluna vertebral? Né? Todo mundo diz, puxa, mas todo mundo sofre de coluna? Toda hora eu escuto isso. Né? Ou então dizem assim, eu já sei, problema de coluna não tem cura. Ou então eu escuto assim, deve ser da idade, né, doutor? Deve ser da idade.
né? Então, na verdade, não é da idade, muitas vezes não é da idade, muitas vezes não tem nada a ver com incurável, né? Não é incurável, não existe doença incurável, né? Não existe doença incurável. Né? Então, é um desafio para o doente, para o médico, né? Vencer esse clima de insegurança, de incerteza e do incurável. Nós não podemos, nós médicos, não podemos abordar uma doença com o preconceito de que essa doença é incurável. Nós já perdemos caminho, nós já perdemos estímulo, se nós partimos desse princípio, entenderam? Nós já perdemos. Então, vejam vocês, essas doenças do sistema musculoesquelético, não só elas causam muitas dores, né, como elas causam incapacidade. A incapacidade de permanecer em pé, perda de equilíbrio, a incapacidade de desempenho de marcha, de força nas pernas, entenderam? Tudo isso tem a ver com a sua coluna lombar sacral, né? Entenderam? Além do que, as inervações que saem da coluna, nessa região baixa do abdômen ou região pélvica, né, tem a ver até com infecções urinárias frequentes, não tem causa, está sempre com infecção urinária. Então, produz uma bexiga neurogênica que faz uma estase de urina e um caldo de urina que se manifestam muitas bactérias, dando problemas de infecção urinária, é mais grave ainda, né? Nefrites e outras, nefrose, problema para o lado dos rins também, né? Problemas intestinais também pode acontecer, entende? No homem pode acontecer impotência sexual, entende? Por problema na coluna lombar. Por problemas na coluna lombar, entenderam? O grande vilão da nossa vida, da nossa existência, para o lado do esqueleto, se chama força da gravidade, entendeu? A força da gravidade é o grande vilão que maltrata o nosso esqueleto, né? Desde que os homens começaram a andar em posição bípede, duas pernas, nos quadrúpedes, essa situação é menos grave. Mas nós que assumimos uma posição de bípedes, né, posição ortostática, né, a força da gravidade nos esmaga, nos empurra para baixo. E nós não podemos nos livrar dela, né, a não ser os astronautas que são lançados ao espaço nas cápsulas espaciais, onde não há gravidade. Fora disso, nós sofremos a ação da força da gravidade 24 horas por dia. E durante uma vida bem vivida, ou com longevidade, você terá muito mais chance desses esmagamentos. Esses esmagamentos da coluna encurtam esse eixo da coluna e você perde a altura. Esmagam os espaços intervertebrais, onde tem os discos, fazem hérnias de disco. As hérnias de disco fazem as compressões nervosas, entende? A dor de compressão de nervo é uma nevralgia. É uma nevralgia por compressão. Para você saber o que é uma nevralgia, é a dor de dente. Só que no dente é por exposição do nervo. E na coluna lombar, em geral, é por compressão mecânica. Às vezes pode existir uma compressão por tumor, por exemplo, intramedular, intrarraquiano, na região lombar. Mas é muito mais raro. É muito mais raro. Às vezes aí existe um tumor com o rótulo de benigno, mas ele se torna maligno no sentido que ele expande, ele cresce muito. Aí causa compressão, entendeu? Causa compressão. Entende? Aí o doente começa a gritar de dor por compressão, entende? Cabe ao médico fazer o diagnóstico, entendeu? Feito o diagnóstico, sempre tem que preceder o tratamento, né? Primeiro vem história clínica da doença. O doente te conta
o que sente, como aconteceu, depois, ou os familiares, quando está impedido de contar, depois vem a história clínica, né? Toda essa história clínica, com o exame físico, né, do paciente. Aí, quando necessário, o médico aí pede os exames, né? Nós, do sistema musculoesquelético, nós pedimos muito exame de imagem, né? Imagem. Hoje em dia, a medicina de imagem é muito rica, né? Muito rica, para diagnóstico e tratamento. E até cirurgia se fazem com imagem, né? Por meio de imagens. Entendeu? Então, hoje, ultrassom, radiografias, tomografia computadorizada tridimensional, ressonância nuclear eletromagnética e um outro aparelho hoje, de última geração, EOS, que é um aparelho que também dá um panorama geral da coluna toda, do equilíbrio do indivíduo e tudo mais, né? Vejam vocês, a força da gravidade nos deixa assimétricos, entendeu? Só o fato de você ser destro ou canhoto, você já perde o teu prumo ideal, que é o prumo vertical mesmo, entendeu? Então já começa a coluna a ter alguns tipos de desvios, para a direita, para a esquerda, escoliose, quando desvia no plano frontal. Ou cifose, corcunda, ou lordose exagerada, quando o desvio é no plano sagital. Entenderam? Então, a coluna tem desvios. Tá? Tanto é verdade isso, que, por exemplo, se você pesar 80 quilos, e eu puser você com os pés em duas balanças, um pé numa balança e um pé no outro, não imagine que vai dar 40 e 40. Em geral, não vai dar. Entende? E, às vezes, do modo de você pegar na mão de um paciente, levantando os braços, muitas vezes, eu sei até se ele é destro ou canhoto. Se ele é destro, às vezes eu digo ao paciente, você é canhoto. E ele me olha com os olhos arregalados. Mas, como você sabe, eu não falei nada. Eu falei, eu percebo pelos teus próprios braços, pelo peso dos braços e tudo mais. Então, por mais simétrico que o Criador nos quis fazer, né? Nos quis fazer, por mais simétricos, né? O coração com a ponta virada para a esquerda, um fígado mais pesado no lado direito, nós temos uma assimetria. Entende? Essa assimetria, ela se acentua na força da gravidade. Entende? E é causa frequente dos desvios e faz o paciente perder o equilíbrio. E o que acontece? Ele precisa de bengala. Então, se ele está caindo para o lado direito, ele vai pôr a bengala do lado direito para apoiar. Então, ele faz um terceiro apoio, 2 pés e mais bengala. Entendeu? Então, não é propriamente, vejam vocês, não é propriamente que nós ficamos velhos e o esqueleto fica todo encarquilhado, todo deformado. Não, é o contrário. Nós deformamos nosso esqueleto e aí ficamos com cara de idade avançada. Entenderam? É claro que, num jovem, a restauração do equilíbrio do esqueleto é muito mais rápida, muito mais eficaz, muito mais eficiente, muito mais rápida. Entendeu? Mas na pessoa de idade, nada impede, é o que nós fazemos em nossa clínica. Né? O que nós fazemos. Nós conseguimos descomprimir nervos, melhorar dores, melhorar força muscular, não só com fisioterapia, também com aulas de ginástica de alongamento. O alongamento é uma benção. O alongamento é a força contrária da gravidade. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho o costume de me pendurar numa barra. Toda hora estou pendurado na barra, tanto pelos braços quanto pelas pernas. Entendeu? Então, eu estou fazendo o alongamento do tronco. Eu estou evitando abaixar de altura. Entendeu? Então, esses alongamentos, todos que são possíveis, né, de serem feitos, eles são altamente eficazes, eficientes para combater os esmagamentos dos espaços intervertebrais. E assim, melhoram as dores de nervos que estão acontecendo
por compressão mecânica deles. Entenderam? A dor ciática, aquela dor lombar com irradiação terrível para uma perna, é um exemplo muito clássico de esmagamento dos níveis lombares ou sacrais lá embaixo da coluna, e onde pega essas raízes. E o nervo, então, fica muito dolorido, muito doloroso. Entenderam? Às vezes trava o movimento do paciente, né? Não anda, não consegue andar. Às vezes cai o pé, uma queda do pé como sequela neurológica do esmagamento do nervo. E quando acontece uma incapacidade que está sendo progressiva, a indicação de tratamento cirúrgico é importante, entenderam? Mas ela é uma grande exceção. Mas o nosso tempo aqui está terminando nessa nossa palestra de hoje. Convido-os para a nossa próxima palestra, no próximo domingo. Deve ser dia 11 de fevereiro, às 14 horas, aqui na Rádio Mundial. Se quiserem conhecer o meu trabalho como médico, eu estou no site www.ruicomymercurio.com.br. O telefone de minha clínica, em São Paulo, na Avenida Pacaembu, 1024, é 11 3661 4243. 11 3661 4243. Obrigado por toda essa atenção. Sejam todos muito felizes, com muita saúde. Até a próxima.